sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Descomplica Advogadas. Eu sou a Karina. Eu sou a Leane. Bom, e hoje, infelizmente, a gente está sem a nossa companheira, Jane Fabiola, mas em breve ela estará de volta, tá tudo bem com ela. Vamos lá, e afinal de contas, qual é o tema de hoje, Lê? É possível pensão alimentícia para ex? Tema bem interessante. Sim, é bastante possível. Na verdade, é baseado no dever da mútua assistência, porém, a gente tem que lembrar que, atualmente, a gente tem tido um pouquinho mais de dificuldade em conseguir essa pensão para o ex-cônjuge por alguns motivos. Quais são os principais motivos, Lê? Com a atualização da sociedade, as mulheres vêm se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho e conciliando essa vida, ora mãe, ora empresária, ora CLT, né, empregada, e sendo autossuficiente, ajudando em casa, tendo a sua própria renda. E isso contribuiu para que a mulher que de antes, né, da sociedade atual seja um pouco diferente da figura passada, porque antes a maioria das mulheres se dedicava integralmente ao lar, à família, aos filhos. E hoje isso ainda é bem natural, e quem pode fazer é melhor ainda, né? Poder cuidar da educação do filho. Mas a gente vê isso sendo realizado de maneira híbrida. Não só a mulher, ela não fica ali somente no lar, ela vem também migrando para o profissional. Então, em função disso, por a mulher conseguir obter uma renda e estar trabalhando, quando ocorre o divórcio, normalmente o direito ele determina que com o divórcio há a cessação da assistência mútua, então cada cônjuge passa a se autoprover, se autossustentar. Então, nas hipóteses em que a mulher ela não consegue ali promover o seu autossustento, ela tem alguma incapacidade laborativa, competência laborativa, aí sim, nesses casos, caberia uma pensão alimentícia. Então, a pergunta é possível pensão alimentícia para ex? Sim, é possível, desde que preencha os requisitos legais para que isso ocorra. Até porque, se com o divórcio, aquela ex, ela tem uma renda, não há necessidade de que a outra pessoa, que o outro companheiro ou ex-cônjuge, ele passe a sustentá-la ou garantir a sua subsistência. Então, para aplicação da pensão alimentícia, deve-se haver ali o preenchimento de pelo menos 2 requisitos, que seria principalmente comprovar que aquela pessoa ela não tem possibilidade de se sustentar, e a possibilidade do outro cônjuge poder mantê-la sem prejudicar as suas questões financeiras e garantir ali a sua subsistência. Explica mais um pouquinho também. Tem um outro ponto que é relevante, é que não, apesar da gente estar aqui trabalhando mais a ideia da mulher, nós não estamos mais limitados a isso. A pensão alimentícia não é somente para a mulher. A pensão alimentícia para aquela pessoa que se dedicou exclusivamente ao lar, ou não, às vezes não há uma exclusividade, mas há uma redução muito forte na capacidade laborativa dela, ou seja, no trabalho, na dedicação, o tempo que ela dedicou. É muito comum, realmente até hoje ainda é mais comum que isso se dê com as mulheres, mas os homens também têm direito à pensão alimentícia, caso eles estejam nessa mesma situação. Essa questão da pensão para o ex, tanto ex-marido ou ex-companheiro, ela é possível. A diferença que nós temos hoje é o quê? A questão dos requisitos que têm sido mais fortes, no sentido de que aquela pensão ela só vai ser realmente concedida para a pessoa quando ela tiver a necessidade daquela pensão. Ou seja, aquela pessoa que deixou de trabalhar ou não estava inserida no mercado de trabalho pelo motivo do trabalho familiar, dessa dedicação à família, e ela se viu excluída e sem ter como se manter. Então, é possível sim, independente de ser homem, ser mulher, casais heteroafetivos ou homoafetivos, essa pensão alimentícia é possível. O que nós temos hoje, que aí é a nossa preocupação de estar reduzindo, é porque os tribunais
vem estipulando prazo. Antigamente a pensão alimentícia era para a vida inteira. A não ser, lógico, né? Tirando se a pessoa casar novamente ou se passar a ter uma união estável, esse dever mútuo de assistência dos casais, aí obviamente como houve uma nova relação, esse dever vai ser com aquela outra pessoa, tá? Aí acaba também a pensão, isso é importante. Lembrar que mesmo a pensão alimentícia, que é vitalícia, ela tem prazo. Exatamente. O prazo dela ou vai ser a morte ou vai ser de repente um outro relacionamento que passou a assumir esse ponto, né, da mútua assistência. Mas é bastante relevante a gente pensar na questão dos prazos. No judiciário, hoje, as pensões alimentícias para o ex-cônjuge ou ex-companheiro é estipulado por prazo determinado. E esse prazo é para quê? Para que essa pessoa se reinsira no mercado de trabalho, que ela volte ao mercado de trabalho, que ela tenha condição de se sustentar. Exato. Porém, em alguns casos não é possível. Existem alguns casos que isso não é possível, por exemplo. Vou dar um exemplo de um caso concreto. Maria é casada com João há cerca de 40 anos. E ela se dedicou integralmente, né, à família durante todo o período do casamento. E atualmente eles se divorciam. João era o provedor da casa, sustentava Maria e seus filhos e ficou acordado entre eles que seria assim. Só que como eles se divorciaram, Maria hoje, com cerca de 60 anos, já não pode mais ser inserida no mercado, muitas vezes não tem capacidade laborativa, não tem competência, não é um perfil escolhido, né, para ser inserido novamente no mercado. E nesses casos haverá aplicação porque ela não vai conseguir se autossustentar. É bem clara que ela é desprovida de recursos próprios para garantir a sua subsistência. Nesses casos, o juiz determina uma pensão alimentícia, porque cada caso é um caso, ele realmente analisa todo o contexto, toda a circunstância, e então ele determina a pensão alimentícia, sendo ela vitalícia. Como regra, ela cessaria apenas com a morte, mas se lá na frente Maria quiser contrair um novo casamento, cessa, porque passa a ter uma assistência mútua com um novo companheiro ou um novo marido. Então funciona dessa forma. A aplicação da pensão alimentícia para o ex-cônjuge ou companheiro, ela ocorre se for rigorosamente adotados os requisitos legais, sendo ele ou que a pessoa tenha uma dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, ou ela tem alguma incapacidade, não tem possibilidade de ser inserida, e aí o juiz ele vai analisar todo o contexto para que seja fixado um valor e um tempo determinado como regra. Nos casos em que não é possível que essa pessoa seja inserida no ambiente de trabalho, vai ser uma pensão vitalícia. Exatamente. E tem outros casos também que a gente tem que seriam... Porque, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com a questão dos alimentos necessários para a sobrevivência. Mas nós temos um outro tipo de alimento, que chamamos os alimentos compensatórios. Isso já normalmente, esses alimentos compensatórios, eles envolvem outras questões além da subsistência. E aí nós envolvemos aí padrão de vida, que nós estamos aqui em vários tipos de relacionamentos, né? Vários tipos de casais, alguns com uma condição financeira melhor, outros com condição financeira pior. Então, isso deve ser também levado em consideração quando da fixação da pensão alimentícia. E inclusive na pensão inclusive nos alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios, eles tendem a meio que como se fosse uma retribuição, não é uma retribuição, né? Eu quero dizer assim, eles estão ali, que é para compensar mesmo, mas apesar de que a gente sabe que não é uma compensação propriamente, mas o intuito é esse, tá? E também ele é utilizado quando o casal está ali, os bens do casal estão sendo administrados apenas por um deles. Então a gente tem essa questão também que é analisada e é levada em consideração para que esses alimentos sejam fixados e até mesmo uma remuneração para que essa pessoa consiga viver com o mesmo padrão de vida que vivia anteriormente ou próximo dele. Esse é um ponto muito relevante que muitas vezes as pessoas esquecem, porque existe sim, alimentos não é só sobrevivência, não é só subsistência.
Nós temos vários tipos e temos várias possibilidades a depender do caso concreto. Só para ficar bem claro, a grande diferença entre a pensão alimentícia e os alimentos compensatórios é justamente essa questão. A pensão alimentícia, ela vai garantir um mínimo existencial e os alimentos compensatórios é para que haja ali uma equidade, né, uma igualdade após o divórcio e possa garantir pelo menos ali um padrão de vida que aquele casal viveu por toda uma vida e é relacionado também àqueles bens na hora da partilha. Então, existe essa diferença que é importante deixar bem claro. E ainda tem os alimentos que podem ser aplicados para os idosos e que, pese não ser o tema principal, é importante ser destacado porque é como a própria Karina mencionou, né? A pensão alimentícia ela não se limita apenas para filhos, para ex-cônjuge ou companheira, mas nos casos dos idosos também. É possível essa aplicação e de maneira reversível. Ao invés dos pais terem que pagar para os filhos passam a pagar aos pais que não têm condições de prover o seu próprio sustento. E nesses casos, aquele pai, se tiver 2 ou 3 filhos, pode indicar apenas um deles, garantir ali, e aquele filho que foi indicado para pagar a pensão alimentícia, ele pode entrar com ação de regresso contra os outros, porque é uma responsabilidade solidária. Explica um pouco mais, cara. Nós temos aqui alguns pontos que são relevantes, só ainda em relação ao ex-cônjuge e ex-companheiro, lembrando que a pensão alimentícia, ela vai envolver determinadas situações muito relacionadas, inclusive, ao padrão de vida, tá? Tem um ponto, só voltando, tem uma dúvida que geralmente surge, que é uma dúvida que ainda persiste, apesar de não constar mais, a nossa jurisprudência já tirou isso por completo, que é a questão da culpa. Porque antigamente, ainda consta no nosso código, mas ele não é mais aplicado. Mas antigamente tinha aquela visão de que descobrir quem foi que teve culpa no relacionamento e aí o culpado teria direito apenas a esses alimentos de subsistência. Tá? Essa questão já está ultrapassada, ninguém discute mais culpa. Inclusive nós temos a questão do divórcio liminar, que é aquele divórcio que é feito de pronto, digamos assim, porque afinal de contas hoje ninguém mais é obrigado a permanecer casado. Tem a reforma do Código que vai tratar isso, mas ainda nós não vamos tocar nesse ponto porque não foi aprovado ainda, tá? Mas é importante a gente ter essa lembrança de que não existe mais discussão de culpa e os alimentos independem disso. Não me interessa. O motivo da separação, ele é irrelevante. Quem causou, quem deu causa ao divórcio, isso não é analisado. O que se é apreciado é justamente aqueles requisitos. A necessidade. E a possibilidade. São os 2 pontos básicos. Exatamente. Necessidade, possibilidade e também a proporcionalidade. Né? Mas são os pontos principais que são os mesmos aplicados ali no caso da pensão alimentícia para os filhos. Mas no caso aqui nós estamos tratando especificamente dos ex-cônjuges ou ex-companheiros. Válido, obviamente, para as relações tanto heteroafetivas quanto homoafetivas. Em relação ao tópico que você trouxe, que é muito importante, e é em relação à possibilidade de pensão alimentícia para as pessoas idosas. É um problema que nós temos. Atualmente, a gente sabe que cada vez mais o nosso sistema do INSS, né, das aposentadorias, ele realmente é bem deficitário. É complicado. Então, e os nossos idosos cada vez necessitam mais de apoio. É o momento em que a pessoa precisa mais de apoio, principalmente na questão da saúde, né? Mais recursos e da condição como um todo. Então, o que acontece? Aquele pai, aquela mãe que se dedicou a vida inteira, muitas vezes, a cuidar dos filhos, eles muitas vezes estão em situações difíceis, financeiramente falando, e não somente financeiro, nós temos também a questão emocional, que é uma questão muito importante, mas que infelizmente a gente não consegue no judiciário tratar isso. Então a gente trata obviamente da pensão, que seria o quê? A manutenção, a questão financeira daquela pessoa idosa. Então nesse caso sim, como a Leane falou, os pais podem pedir alimentos para os filhos. Né? A questão parental é que importa, e esses alimentos, essa obrigação dos filhos de pagar a pensão para os pais,
é uma responsabilidade solidária. O que significa solidária? Todos Todos têm a obrigação igualmente. de garantir o sustento daqueles pais. Nada mais justo e recíproco, né? Exatamente. O ponto que tem, que a lei colocou muito bem também, é que você pode, aquele pai ou aquela mãe necessitado pode escolher um filho para pagar aquela pensão. Isso muitas vezes o quê? Para que não haja uma dificuldade naquela execução, porque às vezes você não consegue nem localizar um outro filho, às vezes é um filho que abandonou, que não quer realmente, é mais difícil. Então você vai para aquele que está mais próximo e você pode, aquele pai, aquela mãe pode pedir a pensão alimentícia para aquele filho, mas aquele filho também pode chamar os outros e também ele pode depois entrar com uma outra ação, chama ação de regresso, mas também não interessa o nome, mas seria o quê? Aquele filho que estava pagando pode chegar para o irmão que não estava pagando e dizer, agora vamos aqui dividir, vamos equacionar. Então, essa questão dos alimentos para as pessoas idosas é muito relevante e muito importante e vem sendo cada vez mais aplicada. E tem mais ainda em relação a essa questão da pensão alimentícia, que é o seguinte, a gente tratou aqui da questão da pensão alimentícia que é estipulada pelo juiz, mas as pensões alimentícias para os ex-cônjuges ou companheiros, ela pode ser determinada pelo casal. O casal, no momento do divórcio, ele pode fazer um acordo e aí já o juiz ele vai só homologar, ele vai dizer, não, tá ok, eu concordo com vocês e vai ser da forma como vocês estão definindo. Então, é perfeitamente possível que o casal combine quem vai pagar pensão E o para tempo. o outro e o tempo também. Pode ser definido, inclusive, essa pensão como vitalícia entre os cônjuges, não tem nenhum problema, mas é um ponto relevante da gente trazer, que seria realmente essa questão da pensão alimentícia feita por acordo entre os cônjuges, mas feita judicialmente para que tenha valor e, inclusive, possibilidade de execução. Ou seja, né, como regra, a aplicação da pensão alimentícia ela é determinada pelo juiz, mas nada impede que as partes possam compor um acordo para que seja fixada o quanto, o valor a ser pago para aquele necessitado e o prazo, seja por um prazo determinado ou uma pensão vitalícia. Existem casais que são evoluídos, que podem ali, apesar do término, ter uma boa relação e já deixar, fazer ali um acordo com valores, um prazo, e muitas vezes essa pensão ela pode ser uma pensão bem bacana que possa prover de fato tudo que aquele cônjuge precisa, né? Um respeito, uma relação boa ali entre o casal. Nesses casos em que é possível ter essa relação, a gente até indica um acordo para que seja mais tranquilo, mais rápido. Às vezes a ação, por ser uma ação de conhecimento, pode ser um pouco mais demorada até que o juiz determine. E se você tiver possibilidade, contrate um advogado de família que ele vai fazer um acordo bem feito, colocar tudo o que precisa para que você não tenha nenhum problema ali judicialmente no futuro, né? Então essa pensão alimentícia realmente é interessante quando é feita pelo casal, através de um acordo, porque ali é a demonstração de que aquele tempo em que aquelas pessoas, aí é a questão de realmente uma boa relação, nem sempre isso acontece, mas acontece sempre. Nem sempre essa questão é tão simples, mas existe sim a possibilidade de ser feito um acordo entre os ex-cônjuges, já definindo essas questões todas, que na verdade nada mais é do que uma questão de respeito ao outro e respeito à relação e ao combinado que foi feito entre aquelas pessoas. É muito importante isso. Aliás, no acordo tem um outro ponto que é bem relevante, que seria inclusive, não somente no acordo, também judicialmente, hoje em dia já se discute, mas seria você estipular não uma pensão alimentícia, mas um valor e uma definição em relação aos animais de estimação. Sim, verdade. Porque muitas vezes, durante aquela união, as pessoas tiveram animais de estimação e na hora do divórcio, na hora da dissolução da união estável, elas optam, olha, de repente tem um que é mais apegado, ou o próprio animalzinho é mais apegado àquela pessoa e ele vai ser o tutor. No entanto, existem custos envolvidos. Estabelece uma convivência também, né? Sim, e além da convivência, você tem também a questão Da divisão, financeira. né? A questão financeira, porque muitas vezes... Para manter o cachorrinho ali. Exato. Cachorro, eu falo, mas pode ser qualquer outro Pode animal ser de estimação. isso, um animal de estimação, e ali que já faz parte da família,
E então, essa é uma possibilidade também. De já deixar tudo elencado ali no acordo, não só, faz só a gente até indicaria fazer logo um divórcio com todas essas cláusulas, com pensão alimentícia, responsabilidade para com o animal de estimação, tudo feito só para o juiz homologar. Vocês não têm noção do tempo que vocês ganham com esse acordo pronto. É muito mais fácil, muito mais sério e menos custoso emocionalmente. Exatamente, emocionalmente e financeiramente também, né? Mas é isso, gente. A gente agradece a audiência de todos vocês. Deixamos aqui novamente os nossos Instagrams, né? O nosso YouTube, Descomplica Advogadas. O nosso Instagram também tem o mesmo nome, Descomplica Advogadas. Surgiu uma dúvida, temas novos, entre em contato com a gente, ou faz um comentário aqui no YouTube, ou manda um direct. A gente está aqui para bater esse papo, fazer essa conversa, trazer temas que sejam relevantes e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.